Jovem é acusado e preso injustamente, mas Deus faz uma reviravolta em sua vida. Assista até o fim essa linda e emocionante história de um jovem temente a Deus. Algumas histórias parecem ter sido escritas direto pelas mãos de Deus. Numa vila esquecida pela pressa do mundo, um jovem foi condenado injustamente. Perdeu anos de sua vida por um crime que jamais cometeu. Mas quando tudo parecia perdido, Deus revirou o passado, e do meio das cinzas brotou justiça. Essa é a história de Ian. E você nunca mais vai esquecer esse nome, o silêncio das vilas e o valor de um homem. No alto das falésias da costa irlandesa, onde o vento sopra histórias antigas entre as pedras, havia uma vila esquecida pelo mundo, mas não por Deus. Era um lugar pequeno, de ruas de pedra, janelas sempre abertas e gente que se conhecia pelo nome. E pelos pecados também. Ali vivia Ian, um jovem simples de mãos calejadas e olhar sereno. Trabalhava como cuidador de idosos, lavando, cozinhando, lendo em voz alta para aqueles que já não conseguiam mais. Não tinha muitos bens, mas carregava um tesouro que poucos valorizam: honestidade. Entre seus pacientes havia um homem em especial, Sr. Walter McLaughlin, um velho milionário, rabugento e solitário que confiava apenas em Ian. Com o tempo, aquela relação de patrão e empregado virou algo parecido com pai e filho. Ian o tratava com respeito e, em troca, o velho o ouvia, não como um servo, mas como um amigo. "Você é o único que me escuta sem querer nada em troca", disse uma vez o Sr. Walter, com a voz embargada, enquanto o chá esfriava sobre a mesa. Naquele mesmo dia, escreveu algo à mão, guardou num envelope e o selou com cera vermelha. Ninguém viu, nem mesmo Ian. O tempo passou. O velho faleceu dormindo, com a paz de quem havia acertado tudo com o céu. Mas no dia da leitura do testamento, a surpresa virou escândalo. O sobrinho de Walter, um homem arrogante e ambicioso, apareceu com um documento. Segundo ele, era o testamento oficial, e nele tudo estava destinado à sua própria conta bancária. Nenhuma palavra sobre Ian. Naomi, a jovem bibliotecária da vila e única testemunha da vida reclusa de Walter, estranhou. Ela sabia que o velho havia dito em voz alta: "Não deixarei um centavo para o desgraçado do meu sobrinho." Mas agora, ali estava a assinatura. Quando Naomi questionou, os advogados a ignoraram. E pior, acusaram Ian de ter roubado e queimado o testamento verdadeiro no incêndio que destruiu parte da antiga biblioteca, onde Walter havia guardado suas cartas pessoais. Foi o suficiente para a justiça da vila, rápida e cruel. Ian foi preso. Enquanto isso, o sobrinho sorria nos jantares com champanhe, andando pela vila com a cabeça erguida. E Naomi não conseguiu dormir por muitos anos. Anos queimados, mas não perdidos. O tempo na cadeia não passava, apenas pesava. Ian não chorava, não gritava, só abaixava a cabeça e orava baixinho toda noite, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no teto rachado da cela. "Senhor, se o mundo me abandonou, eu sei que o Senhor não." Lá fora, Naomi passava os dias em silêncio. Continuava trabalhando na biblioteca reerguida, com verbas da prefeitura. Ironicamente, uma reforma bancada com parte da herança que por direito pertencia a Ian. A vila seguiu a vida. Os jornais pararam de falar no incêndio misterioso. O sobrinho do Sr. Walter agora era chamado de Sr. McLaughlin, como se tivesse herdado também a honra do nome, e não apenas os bens. Mas a consciência de Naomi queimava mais do que qualquer chama. Ela sabia que algo estava errado. Sabia que Ian era inocente. E toda vez que via a parede antiga no fundo da nova biblioteca, sentia uma angústia inexplicável.
Até que, 6 anos depois, durante uma reforma no acervo morto da biblioteca, onde ninguém mexia há décadas, um pedreiro encontrou um alçapão escondido sob o assoalho. Dentro havia uma caixa de ferro trancada. Naomi pediu para abri-la com as próprias mãos. Quando viu o que estava dentro, caiu de joelhos e começou a tremer. Ali estavam dezenas de documentos originais do Sr. Walter, cartas manuscritas, um diário pessoal e um envelope selado com cera vermelha. Ao abri-lo, o tempo parou. Dentro havia o verdadeiro testamento escrito à mão, com firma reconhecida no cartório da vila. No papel estava claro: deixo toda a minha herança para Ian Doyle, o único que cuidou de mim com amor sincero. Se alguém tentar adulterar isso, que Deus seja meu juiz. Junto do testamento havia ainda uma carta escrita para Naomi. Se você estiver lendo isso, é porque confiei em você mais do que em qualquer advogado. Faça o certo e rápido. Naomi chorou por horas. Na manhã seguinte, ela foi ao tribunal com os documentos na mão. O juiz, ao ler o conteúdo e verificar os registros no cartório, declarou que Ian era inocente. A verdade, sufocada por 6 longos anos, havia voltado à tona. E o mundo, que havia virado as costas, agora se calava diante de um homem que só Deus sustentou de pé. O homem que saiu de cabeça erguida. Quando a sentença foi anulada, a notícia correu pela vila como vento antes da tempestade. Alguns tentaram se esconder da própria vergonha, outros fingiram surpresa, como se nunca tivessem apontado o dedo. Mas Naomi foi a primeira a estar no portão da prisão. Ela não disse nada, apenas segurou as mãos de Ian quando ele saiu. E ali, naquele silêncio cheio de significado, os olhos dele disseram: eu perdoo. Ian não voltou para casa imediatamente. Antes, pediu para visitar a sepultura de sua mãe, que havia falecido 2 anos antes. Ajoelhou-se na grama ainda úmida e sussurrou: demorou, mãe, mas Deus ouviu nossas orações. A justiça dos homens pode tardar, mas a de Deus nunca falha. A herança corrigida e somada aos lucros indevidos do impostor foi devolvida integralmente a Ian. Foram milhões, mas não era o dinheiro que ele queria. Era a paz. Com parte dos recursos, Ian reconstruiu a antiga biblioteca e pediu que levasse o nome do velho amigo que nunca o esqueceu. Biblioteca Walter McLaughlin, guardiã da verdade. Mas ele não parou aí. Quando a graça vira fundamento, Ian comprou um terreno às margens da vila, onde antes havia um depósito abandonado. Ali construiu um centro de recomeço, um lugar para ex-detentos, órfãos e rejeitados da sociedade aprenderem uma profissão, lerem, estudarem, serem tratados com dignidade. Chamou o lugar de Casa das Cinzas. Porque foi das cinzas que Deus me tirou, explicou. A vila, que antes o via como criminoso, agora o chamava de exemplo. Muitos se curvaram em arrependimento, inclusive o juiz que o condenou. Mas Ian nunca guardou rancor. Aos olhos do mundo, ele era apenas mais um que deu a volta por cima. Mas quem conhecia sua história sabia que era mais do que isso. Era Deus. Era a mão invisível do Altíssimo virando páginas queimadas. Era a prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido, o céu não se cala. E ao ser entrevistado anos depois, perguntaram a Ian: como você conseguiu não se vingar de ninguém? Ele sorriu e respondeu: porque Deus foi meu advogado, meu juiz e meu restaurador. Ele é fiel e justo, e quando ele decide transformar a desgraça em graça, ninguém impede. A promessa queimou, mas Deus guardou a verdade. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Até a próxima. Deus abençoe sempre.